Começa com um tom nostálgico e empolgante. Você consegue se lembrar daquela sensação? A luz do cinema se apaga, a pipoca está no colo e de repente um herói solta um grito que te arrepia da cabeça aos pés. Gritos que não eram só palavras, eram promessas de ação, de justiça, de pura adrenalina. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo e relembrar os 7 melhores gritos de guerra que definiram os filmes de ação dos anos 80 e que ecoam em nossas mentes até hoje. Fique comigo, porque o último vai te transportar direto para a sua infância. Começando em 7º lugar, um grito que é pura fúria e vingança. Adrian, de Rocky Balboa. Sim, eu sei, Rocky não é um filme de ação tradicional, mas o grito desesperado de Sylvester Stallone no final da primeira luta contra Apollo Creed é um dos momentos mais icônicos do cinema. É um grito de amor, de exaustão, de superação. Ele não gritou que venceu, ele gritou pelo motivo pelo qual lutava. Isso é poderoso demais e nos ensinou que toda grande batalha tem um propósito maior. Em 6º lugar, vamos para as ruas futuristas de Detroit com Vivo ou Morto, você vem comigo. A voz metálica e imponente de Robocop proferindo essa sentença era o terror dos criminosos. O mais curioso é que essa frase encapsula perfeitamente o personagem. Uma máquina programada para a lei, mas com um resquício de humanidade por baixo da armadura. Esse grito não era uma escolha, era uma diretriz. E é por isso que se tornou um símbolo tão forte da justiça implacável dos anos 80. Subindo para a 5ª posição, temos um grito que é sinônimo de aventura e caça ao tesouro. Fortune and Glory, kid! Fortune and Glory! Fortuna e glória, garoto! Fortuna e glória! Indiana Jones, em O Templo da Perdição, diz isso com um sorriso maroto, resumindo todo o espírito de seus filmes. Não era só sobre artefatos, era sobre a emoção da descoberta, o perigo da jornada. Uma curiosidade. Essa frase foi inspirada em filmes de aventura clássicos que George Lucas e Steven Spielberg amavam, mostrando como a paixão deles moldou a nossa. Na 4ª posição, um grito que virou um dos maiores memes da história do cinema, antes mesmo de a internet existir. Get to the chopper! Vá para o helicóptero, berrado por Arnold Schwarzenegger em O Predador. O sotaque austríaco inconfundível, o desespero na voz de Dutch ao ver sua equipe sendo caçada, é simplesmente inesquecível. Essa frase se tornou um ícone da cultura pop, usada em tudo quanto é lugar, provando o impacto gigantesco que Arnold tinha como herói de ação. Entrando no nosso pódio, em 3º lugar, Yippee-ki-yay, mother... Preciso completar? John McClane, em Duro de Matar, não era um super soldado. Era um policial comum, no lugar errado, na hora errada. E esse grito de guerra, tirado de uma piada sobre cowboys, era a sua marca registrada. Era um ato de desafio, um jeito de dizer aos vilões: vocês podem ter as armas, mas eu tenho a atitude. É o grito do cara normal que se recusa a desistir. Em 2º lugar, mergulhamos na fantasia com Eu Tenho a Força, de He-Man. Ao levantar sua espada do poder, o príncipe Adam se transformava no homem mais poderoso do universo. Esse grito era a porta de entrada para um mundo mágico. Era o início da aventura. Para toda uma geração de crianças dos anos 80, era a frase que gritávamos no quintal de casa, empunhando um cabo de vassoura. É a nostalgia em sua forma mais pura, um chamado para a imaginação. E agora, em 1º lugar, o grito de guerra que definiu não apenas um filme, mas um gênero inteiro. Um grito pela liberdade que ecoou das terras altas da Escócia e atravessou a história do cinema. Do fundo do coração, com toda a garra, de William Wallace em Coração Valente, Freedom, liberdade... Ok, o filme é de 95, mas seu espírito é totalmente anos 80, e a força desse momento é atemporal. Aquele grito de Mel Gibson, antes da batalha final, é a representação máxima do sacrifício por um ideal. É um grito que nos inspira, nos emociona e nos lembra do poder de lutar por aquilo em que acreditamos. E aí, curtiu essa viagem nostálgica? Qual desses gritos de guerra mais marcou você? Deixei algum de fora? Comente aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. Se você, assim como eu, é apaixonado por essa época de ouro do cinema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas viagens ao passado. Muito obrigado por assistir e até a próxima!